Nossa lição hoje é a número 12. É, ela é intitulada pelo autor da revista Um Olhar Enganoso. Um olhar enganoso. E o texto bíblico é Jonas, versículos 1, capítulo 1, versículos 2 e 3, capítulo 2, de 1 a 10, e capítulo 3, versículos de 1 a 4. Esses textos deveriam ter sido lidos durante a semana pelos irmãos. E o texto áureo é o seguinte texto, o seguinte versículo. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. O texto áureo dessa lição, né? Mostrando que Jonas estava tentando fugir de Deus. Jonas é um personagem marcante na Bíblia. Sua história com relação ao chamado divino para ir até Nínive, que era a capital da Assíria, é cheia de acontecimentos e nada comuns, né? Acontecimentos extraordinários. Ele é um profeta bem conceituado, porque a sua profecia se cumpriu plenamente. A sua profecia em relação às vitórias do rei Jeroboão. Então, Jonas tinha profetizado sobre as vitórias de Jeroboão, dizendo que ele realmente seria vitorioso e expandiria o território de Israel para os limites antigos, para os limites conquistados por Davi e por Salomão. E essa profecia se cumpriu literalmente. Aliás, toda profecia bíblica se cumpre literalmente, né? Então, nós precisamos entender isso. E Jeroboão, então, teve vitórias muito grandes, ampliando seu território e vencendo os inimigos. E Israel, então, voltou a ter um território nas dimensões originais do território deixados por Davi e Salomão. E Jonas é um nacionalista. O que é um nacionalista? Ele defende Israel a todo custo e ele não aceita qualquer imposição ou qualquer influência sobre Israel. Ele defende a sua terra de qualquer maneira. Ele é um nacionalista autêntico que defende seu país com todo ardor, né? E quanto à sua religião, ele era exclusivista. O que significa isso? Ele crê em Deus e crê que Deus é exclusivo de Israel. Então, a ideia de Jonas é que Deus é Deus de Israel e não é Deus das outras nações. Deus é uma posse de Israel, né? Como se isso pudesse acontecer. Mas é o pensamento de Jonas expresso neste livro, né? Nós podemos tirar esses conceitos e essas ideias desse livro. Então, Israel pertence a Deus e Deus pertence a Israel. Essa é a ideia de Jonas. Todos os outros povos, segundo Jonas, são vistos como
potenciais inimigos de Israel, e são idólatras e não merecem a misericórdia de Deus. Esse era o pensamento de Jonas, não é? Ele achava que a misericórdia de Deus não era devida a mais ninguém, era devida somente a Israel. Quando Deus lhe ordena para ir a Nínive e clamar contra a cidade, porque a malícia dessa cidade de Nínive, a sua violência, a sua concupiscência, a sua corrupção, tinha atingido um nível muito grande, de que tinha chegado, segundo o texto, até os céus. Então, Jonas é chamado por Deus para convocado, mais do que chamado, ele é convocado por Deus para ser um instrumento de pregação da palavra de Deus lá em Nínive. Mas Jonas se rebela contra Deus, se rebela contra essa ideia de pregar em Nínive. Por quê? Primeiro, Nínive é capital da Assíria. Por que eu vou pregar na cabeça de Jonas, né? Por que eu vou pregar em Nínive, que é a capital de um país que está prestes a dominar o nosso país? Nínive era a capital deste império assírio, do qual eu já falei aqui, não é? É um império poderoso que governou o mundo inteiro desde o ano 910 a.C. até o ano 606 a.C. Então, um período aí de 300 anos de domínio assírio. E Jonas está preocupado com isso, sabendo, ele tinha uma revelação, talvez, de Deus para ele, que Nínive, que os ninivitas e os assírios iam dominar Israel. Então, ele está com essa ideia na cabeça. Os assírios, Nínive é a capital da Assíria, os assírios estão dominando o mundo com seus exércitos violentos, e Israel vai ser escravizada e destruída pela Assíria. Por que eu vou pregar para um povo que vai destruir o meu povo? Então, ele não queria pregar isso, né? Então ele fugiu. E fugiu porque ir pregar a Nínive, se eles merecem o juízo de Deus, era uma coisa absurda na sua cabeça. Mas a fuga de Jonas é motivada pela misericórdia de Deus. Deus permitiu então que Jonas fugisse, porque nós já vimos, Deus quer tratar esse profeta. Deus quer fazer esse profeta entender o que é misericórdia, porque nós já vimos em lições anteriores aqui que Jonas não conhecia a misericórdia de Deus. Ele era um profeta de Deus, mas não conhecia a misericórdia de Deus. Então, a fuga de Jonas é usada por Deus para manifestar misericórdia, né? E Deus queria que primeiro ele manifestasse misericórdia aos ninivitas, enquanto como Jonas fala com Deus no capítulo 4, no versículo 2, né? Jonas foge. Por que Jonas foge? A razão é essa. Orou Jonas ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Foi por isso que eu fugi da tua presença, porque eu apressei-me a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso e longânimo, e que de grande benignidade,
e que se arrepende do mal. Então ele conhecia o caráter de Deus e sabia que Deus, se ele pregasse a Nínive, Deus ia ser misericordioso com os ninivitas, né? Então, nesta situação, ele foge para Tarsis. Quando ele não tem manifestação de misericórdia, enquanto o coração de Deus é um coração misericordioso. O coração do profeta não era igual ao coração de Deus. Isso serve para a gente pensar: será que o meu coração é igual ao coração de Deus? Deus trabalha na nossa vida, irmãos, para que o nosso coração seja igual ao coração dele, para que nós tenhamos misericórdia, para que nós tenhamos sabedoria no sentido de sermos pessoas que amam aos outros. Diga, Bíblia. É. A palavra de Deus, quando diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer aquilo que nós entendemos como homens. Essa é uma linguagem antropomórfica. O que significa isso? É uma linguagem que nós usamos como para expressar aquilo que nós queremos expressar de Deus, como se fosse da natureza humana. Deus não se arrepende, não é? Deus não se arrepende, mas o texto está dizendo que ele se arrepende porque na cabeça de Jonas, Deus iria fazer, estava determinado a fazer juízo para Nínive, mas se arrependeu disso e usou de misericórdia. Não, Deus é misericordioso sempre, mas ele usou essa expressão para mostrar a Jonas que ele tinha um coração misericordioso. Nesse sentido, então, Deus tinha determinado desde o início ser misericordioso para com Nínive, não é? Deus não tinha determinado fazer juízo com Nínive. Ele tinha determinado no seu coração, na sua mente eterna, fazer um benefício para Nínive. Então ele fez com que Jonas fosse lá a Nínive pregar, né, a mensagem para que ele chegasse a produzir arrependimento na vida daqueles homens e mulheres. Então Deus, desde o início, via aquilo que a palavra de Jonas ia produzir na vida dos ninivitas, certo? Desde o começo, desde a eternidade, ele via isso, né? Então, para Jonas, Deus se arrependeu, porque ele deveria, na cabeça de Jonas, punir aquelas pessoas, mas Deus não puniu, não é? Então, por quê? Porque Deus, desde o início, iria produzir arrependimento na vida deles. Então, para Jonas, Deus se arrependeu. Por isso que ele escreveu e se arrepende do mal, não é? Mas aquilo é uma linguagem que Jonas usa, uma linguagem humana, para explicar aquilo que ele não entendia, a explicar que Deus tinha planejado desde a eternidade ser misericordioso para com os ninivitas, né? Deus faz todas as coisas e não se deve pensar outra coisa. Desde a eternidade, Deus tinha planejado já agir em favor dos ninivitas, apresentando a sua misericórdia. Então, a fuga de Jonas se deu nessa circunstância. Foi motivada pela misericórdia de Deus que ia ser manifestada aos ninivitas. Ele não queria que Deus manifestasse a misericórdia aos ninivitas.
mas enquanto o coração de Deus é de misericórdia e desejava manifestar sua misericórdia aos ninivitas. O coração de Jonas é cheio de ira e de ressentimento, enquanto o de Deus é misericordioso. A visão de Jonas não é igual à visão de Deus. Nós vimos isso aqui no domingo passado. A visão de Jonas é uma visão diferente da visão de Deus. Aí eu ainda perguntei aqui, qual é a visão que você tem em relação às coisas, em relação à igreja, em relação à sua vida? A visão correta nossa em relação a qualquer coisa é ter a visão de Deus. Você precisa entender qual é a visão de Deus a respeito de você mesmo, a respeito da sua família, a respeito do seu trabalho, a respeito da igreja, a respeito da sua participação na igreja. Então, tudo isso depende, para você ser um bom servo, de entender a visão de Deus. Então, a pergunta que Jonas deveria fazer era essa, né? Eu tenho essa visão, mas qual é a visão de Deus? E a visão de Jonas, então, não é igual a de Deus. O coração do profeta não é igual ao coração de Deus. E ele, então, vai ficar irado com a escolha de Deus, não é? Então, Jonas se ira. O texto bíblico mostra isso claramente, que ele se ira por causa do que Deus fez ali. A solução que ocorre ao coração de Jonas, então, é fugir de Deus. Já que eu vou lá pregar, Deus quer que eu vá lá pregar, e eu não quero pregar porque Deus é misericordioso e vai acabar fazendo aquilo que eu não quero, que é manifestar misericórdia aos ninivitas, então eu vou fugir. Que Deus que arrume outro, se Ele quiser, né? Eu vou fugir, eu vou sair daqui, eu vou para Tarsis, fugindo da chamada de Deus, né? Fugindo da sua vocação, daquilo que Deus tinha feito, né? Da responsabilidade que Deus tinha colocado sobre ele. E nada melhor do que aproveitar um navio que ia para Tarsis. Essa era uma oportunidade única. Opa, eu estou querendo fugir de Deus e tem um navio que vai para Tarsis. E Tarsis é o lugar mais longe que se pode ir neste mundo agora. Tarsis era mais ou menos 3.200 quilômetros longe de Jope. Jope era onde o navio estava. Então Jonas foge para Tarsis. O que Tarsis representa? Tarsis representa uma vida livre da responsabilidade, né? Muitos de nós, às vezes, quer isso, né? E muitas vezes, quando eu recuso um chamado de Deus, quando eu recuso uma convocação da igreja, eu estou fugindo da responsabilidade. Estou escolhendo Tarsis, ao invés de escolher ir para Nínive, né? Então, uma vida livre da responsabilidade. Ficar livre de lidar com os inimigos, né? Ficar livre de lidar com inimigos. Eu não quero lidar com inimigos. E ele foge, então. Outra coisa que Tarsis significa, representa, é deixar que Nínive recebesse o juízo. Não me importa o que vai acontecer com eles, que Deus faça juízo. Eu não vou participar disso. Eu não vou lá pregar para eles. Deus faça o juízo que Ele quiser lá. Então, deixar que Nínive recebesse o juízo de Deus. Por quê? Era isso que ele queria. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem. Jonas queria que Deus destruísse a cidade.
Era isso que Jonas queria. Aliás, a sua pregação é essa, né? Ele não pregou boas novas lá. Ele falou: olha, mais 40 dias e Nínive será destruída, né? Essa é a pregação de Jonas. Ele queria que houvesse essa destruição. Mas, infelizmente para Jonas, a mensagem dele produziu arrependimento. Por quê? Porque a mensagem é de Deus e Deus opera no coração daqueles que recebem a mensagem, né? Então, romper, Tarsis representa também rompimento com a vocação de Deus para o profeta. Ele está rompendo com a vocação de Deus. E isso é bom para a gente pensar. Será que você não está rompendo com a vocação de Deus para a sua vida? O que é que Deus verdadeiramente quer para a sua vida que você não está fazendo, né? Está rompendo com a vocação de Deus. E Tarsis representa também assumir a direção própria da sua vida. Que Deus fique para lá e eu vou ficar para cá. Na minha vida mando eu. Eu vou para Tarsis e que Deus arrume outro para pregar em Nínive. Mas você não faz isso de vez em quando? Eu dirijo a minha vida. Deus não tem nada com isso. E muitas vezes nós tomamos a direção da nossa vida, né? A ação de Deus é muito séria. Nós vamos ver aqui agora a ação de Deus para tratar a rebelião do profeta. Deus não deixa de tratar os seus filhos. Portanto, se você está longe de Deus, mas é filho dele, pode ter certeza que Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com você. Não tem possibilidade de ficar tão longe de Deus que Deus não trate com a sua vida. Se você é um filho de Deus, inscrito no livro da vida, pode ter certeza que se você se rebelar e sair para outro lugar e for para a tua Tarsis, Deus vai tratar contigo. Deus vai te buscar. Isso não é nenhuma elucubração, nenhum pensamento meu. Isso é da palavra de Deus, né? É o que Deus fez com Jonas. Então, é uma ação de Deus que nós vamos ver aqui para tratar a rebelião do profeta. Deus vai buscar o profeta e vai demonstrar para ele que Deus o chamou e Deus não revoga a sua tomada de decisão. As decisões de Deus são irrevogáveis. Louvado seja Deus por isso, porque senão a gente se perderia. Se Deus não fosse e não tomasse decisões irrevogáveis, você e eu teríamos saído já do caminho dele, porque nós só perseveramos porque Deus nos preserva na sua presença. Então é isso que a palavra está nos ensinando, né? Agora, olha só o que aconteceu com o profeta. Ele entra no navio e vai muito bem, vai até dormir. Estou livre de ir para Nínive, então agora eu estou tranquilo. E dorme, e ronca, né? Deve ter feito um barulhão ali. Então ele lança. Deus faz o quê? Deus lança sobre o mar um grande vento e uma grande tempestade, né? E assim, o navio que estava indo calmamente fica a ponto de se romper, de se despedaçar. É uma ventania terrível, um furacão. Os marinheiros, com medo, jogaram ao mar toda a carga no navio. Olha o prejuízo que Jonas está causando, né? Os marinheiros jogam tudo fora para evitar que o navio afundasse. Jonas dorme no porão do navio, numa atitude
irresponsável. Está todo mundo trabalhando, preocupado com o temporal e com a possibilidade do navio se romper e afundar, e Jonas está dormindo tranquilamente, né? O capitão do navio o encontrou dormindo. Ele disse que, por que você está dormindo? Clame ao teu Deus, clame ao teu Deus, ore ao teu Deus. Então Jonas foi instado a declarar quem ele era, de onde que ele vinha e qual era o seu Deus e qual era a sua ocupação. Então ele declarou que ele era hebreu, que temia ao Senhor, o Deus do céu e Criador do céu, da terra e do mar, e que estava ali fugindo da presença de Deus. Versículo 10 mostra isso claramente, né? Então, o versículo 10 diz assim: então estes homens, os marinheiros, se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha dito isto a eles. Então Jonas tinha falado que fugia da presença do Senhor. E eles então entenderam que Jonas era a causa daquela tempestade. E porque Jonas lhes disse, os lançaram no mar, e quando foi lançado ao mar, o mar se acalmou. Por que Jonas pediu para ser lançado ao mar? Será que ele queria suicidar? Não, ele tinha consciência de que aquilo estava sobrevindo por causa dele, né? Aqueles marinheiros, então, temeram a Deus e lhe ofereceram sacrifícios. Os marinheiros acabaram por temer ao Senhor. A ação misericordiosa de Deus foi vista ali. Jonas foi jogado ao mar e Deus preparou um peixe, um grande peixe, para deglutir Jonas sem mastigar, né? Porque se o peixe mastigasse, Jonas teria sido moído, né? Ou então o peixe era banguelo, né? Então, a ação misericordiosa de Deus, então, foi preparar um grande peixe que tragou Jonas. E ele esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Que agonia, hein? Já imaginaram isso? Jonas então orou ao Senhor e Deus fez o peixe vomitá-lo na terra. Vomitou a Jonas na praia. Ele não tem esperança de voltar ao templo, né? Ele ora, a oração de Jonas é a seguinte: ele orou motivado pela angústia. Não foi por causa de Deus que ele orou. Ele orou porque ele estava extremamente angustiado. Vocês já imaginaram 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe? Então ele estava extremamente angustiado. E ele orou ao Senhor. Buscou o Senhor na angústia, né? Então Deus permitiu que Jonas passasse por aquilo para que Jonas entendesse a misericórdia de Deus. Ele estava numa situação que a única visão que ele tinha era a morte, né? Então ele estava no ventre do peixe.
e orou ao Senhor de dentro do peixe. E ele lança sobre Deus a responsabilidade de ter sido atirado no mar. Ele fala com Deus que Deus o lançou no mar, que que ele foi por causa de Deus que ele foi lançado no mar. E ele então imagina que Deus o vê no fundo do mar. E não tem esperança de voltar ao templo de Jerusalém. Ele ora, né? E na sua oração, no capítulo 2, a gente vê que ele não tem esperança de voltar ao templo de Jerusalém. Quando sua alma está desfalecendo, ele se lembrou do Senhor e orou a ele, né? E orou a ele. Jonas, então, confirma sua ideia inicial, né? Os que se apegam aos ídolos vãos, afastam-se do Senhor e afastam de si a misericórdia. Ele continua pensando lá, não é? Aqueles que se afastam do Senhor afastam de si a misericórdia. Ele está vendo duas coisas aqui. Primeiro, que ele está longe do Senhor e não pode experimentar a sua misericórdia. E assim ele projeta que os ninivitas também não merecem misericórdia porque eles estão longe do Senhor. Mas ele oferecera sacrifícios de ação de graça e ele diz que vai oferecer esse sacrifício de ação de graça e pagar o seu voto, se Deus respondesse a sua oração. Ele, na sua concepção, se torna merecedor. Jonas tem uma dificuldade muito grande de entender misericórdia. Ele está dizendo aqui, se Deus me salvar, eu vou pagar o meu voto. Então ele está dizendo, olha, não vou ficar devendo nada para o Senhor. Ele me tira daqui do ventre do peixe, em compensação eu vou pagar o meu voto. Não é? Então ele está como que trocando com Deus, fazendo uma troca com Deus. Né? Negociando. Mas Jonas vai pregar em Nínive com um espírito cheio de julgamento. Para Jonas, os ninivitas não são merecedores da misericórdia de Deus. Quem é que você acha que não é merecedor da misericórdia de Deus? Você já imaginou isso? Você já deixou de evangelizar alguém, ou de visitar alguém, ou de pregar a palavra para alguém, ou de apenas orar por alguém, porque você acha que Deus não vai ter misericórdia? Isso aqui não tem jeito, né? Você já fez isso? Jonas fez isso com os ninivitas, né? Jonas é uma demonstração clara, irmãos, de que um servo de Deus pode se achar merecedor da graça de Deus, enquanto os incrédulos merecem ser condenados. Jonas é esse exemplo. Ele acha que ele é merecedor da graça de Deus. Quem é que merece a graça de Deus? Quem é? Ninguém. Pois senão não é graça. Se eu merecer alguma coisa, isso não é graça mais. Graça é aquilo que eu não mereço e recebo de Deus, não é? Graça é essa manifestação de Deus em nosso favor. É o amor de Deus agindo em nosso favor graciosamente, não por merecimento. E ele acha então que ele merece a graça de Deus e os ninivitas não merecem a graça de Deus. Os incrédulos não merecem, eles merecem só condenação. Isto traz consigo uma ideia. Qual ideia? A ideia de que somos melhores
do que os que ainda não creram em Jesus. Você é melhor, você como crente é melhor do que o incrédulo? Como pessoa, você é melhor do que a pessoa que não crê em Jesus? Não. Se você ainda pensa nisso, né, dessa maneira, você está enganado. Nós não somos melhores, nós não somos melhores do que aqueles que não creem em Jesus. Nós somos salvos, não é? Mas como seres humanos, nós somos iguais, somos pecadores como eles, não é? A vantagem nossa é que nós somos pecadores salvos, mas do ponto de vista humano, nós não somos melhores do que ninguém, não é? Não somos merecedores de nada, Deus nos salva pela sua graça. Então, essa ideia de que somos melhores do que os que ainda não creem em Jesus é uma ideia falsa. Mas Jonas tinha essa ideia de que ele era judeu, cria em Deus, os outros não criam, e eles recebiam misericórdia de Deus porque eles eram melhores. Os fariseus também tinham essa ideia, né? Eles eram melhores, eles tinham esse conceito de que eles eram melhores do que os outros, né? Por isso que um exemplo claro disso é quando o cego que foi curado por Jesus foi inquirido pelos fariseus e ele começou a dizer que ele foi curado por Jesus e que Jesus era de Deus, porque ninguém poderia ter curado. Então os fariseus falaram e ficaram insistindo, e o cego disse: vocês também querem ser discípulos dele, né? Então eles disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. E como é que você, que nasceu todo em pecados, vem querer nos ensinar alguma coisa? Então os fariseus tinham um conceito de que eles eram superiores. Às vezes nós podemos ter esse conceito também, que nós somos superiores só porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Jonas recebe pela segunda vez, né, no capítulo 3 a gente vê isso, pela segunda vez ele recebe a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. É uma ordem de quê? De Deus a Jonas, como da primeira vez. Isto nos leva a pensar que a obra que Deus tem para alguém realizar, esse alguém tem que realizar. Deus leva Jonas a ouvir novamente a ordem dele, né? Vai a Nínive e prega lá. Então, pela segunda vez, vem a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclame a mensagem que eu te ordeno. Jonas volta a Nínive e o trabalho que demoraria 3 dias, ele o faz em 1 dia. Trabalho demoraria 3 dias. A pregação de Jonas, se fosse do jeito que Deus falou, demoraria 3 dias. O próprio texto nos ensina isso. Mas ele terminou o seu trabalho em 1 dia, né? E a mensagem que ele pregava era de juízo. E aí ele pregava que ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era a mensagem dele. E pregou isso muito rapidamente. Ele terminou o trabalho em 1 dia. Imaginem que jeito que ele fez isso, né? Então, Jonas entregou uma mensagem com a boca, mas ele não entregou a mensagem com o coração, né? Muitas vezes nós fazemos isso. Nossa boca pronuncia alguma coisa, mas o nosso coração
não tem nada semelhante àquela mensagem. Jonas pregou uma mensagem com a boca, mas o seu coração não tinha nada, né, a ver com a mensagem. Não de coração. Seu coração não estava naquela atitude, naquela ação. Ele deseja a condenação dos ninivitas. Como é que eu sei que ele deseja a condenação dos ninivitas? Primeiro, por causa da sua mensagem. E segundo, porque mesmo depois que ele pregou a mensagem, ele ficou ali 40 dias esperando o que ia acontecer. Ele arrumou uma cabana na região oriental ali de Nínive e ficou lá nessa cabana esperando para ver o que ia acontecer. Na verdade, ele queria que acontecesse o que ele pregou, não é? Nínive será destruída. Ele ficou esperando isso lá. Jonas, então, entregou uma mensagem com a boca, mas não com o coração. Seu coração desejava a condenação dos ninivitas, pois isso poderia interromper o domínio dos ninivitas, o domínio dos assírios e o domínio cruel e violento das nações que eles venciam, né? Inclusive Israel. Ele estava então querendo que Nínive fosse destruída, e isso impediria os assírios de fazer o quê? De continuar na sua trajetória de domínio dos povos, inclusive de Israel e Jerusalém. No capítulo 4, então, nós encontramos Jonas irado. O texto fala: irou-se Jonas, né? No capítulo 4. Né? E Jonas, então, está irado, e ele está irado porque Deus pergunta para ele: por que você está irado? E Deus sabia perfeitamente que ele estava irado, porque Deus ia ser misericordioso. Jonas está irado, né? E isso nos leva a pensar, né, que Jonas verdadeiramente não pregou com o coração. Nós encontramos Jonas irado e aguardando para ver o que iria acontecer à cidade. Nitidamente, ele queria que Deus aplicasse a sua justiça à cidade. Se Deus fosse aplicar a justiça dele à cidade, o juízo dele à cidade, certamente a cidade seria destruída por causa do seu intenso pecado, como Sodoma e Gomorra, né? Que foram destruídas pelo Senhor. Deus poderia fazer isso com Nínive também, né? Mas Jonas está querendo ver o que isso acontecesse. Na sua mente, a justiça de Deus ia ser feita sobre Nínive e a cidade seria destruída. E porque a sua maldade havia chegado até os céus. Mas foi a misericórdia de Deus que prevaleceu, né? Foi a misericórdia de Deus que prevaleceu. Então, nós vemos assim como Deus é misericordioso e o profeta não. E isso serve para nós olharmos para nós mesmos. Será que nós somos misericordiosos como Deus é misericordioso? Deus está em nós pelo Espírito Santo e Ele está operando em nós. O desejo de Deus, mais do que o desejo, a vontade de Deus, é que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é misericordioso. Não fosse Ele misericordioso, ninguém de nós estava salvo, nem estaríamos aqui. Então nós precisamos aprender com Deus a sermos misericordiosos. E com Jonas devemos aprender
que podemos não ser tão misericordiosos como Deus deseja. Terminando, né? Para concluirmos, vamos fazer aqui algumas meditações para aplicarmos na nossa vida. Primeiro, Jonas é um profeta que foi convocado para cumprir uma missão com a qual ele não concordava. Ele estava tranquilo em sua terra, era um profeta bem conceituado, né? Por quê? Porque ele tinha profetizado alguma coisa que tinha acontecido, né, no reinado de Jeroboão II, e porque ele tinha que... Por que ele tinha que ir pregar a um povo diferente, pior do que Israel, né? Pior do que Israel. Isso aconteceu também com Abacuque, né? Abacuque falou com Deus, né? Deus tinha dito para Abacuque que ele usaria os babilônios para disciplinar Israel. E Abacuque fala: Senhor, o Senhor vai usar um povo pior do que a gente para nos disciplinar? Aí Deus falou com Abacuque: por que você está achando que os babilônios são piores do que você, do que vocês? Vocês são tão ruins, tão pecadores como os babilônios, né? Jonas também estava achando isso, né? Por que ele tinha que ir pregar a um povo pior do que Israel? Eles não deviam ser alvo da misericórdia de Deus. Eles não mereciam. Deus vai mostrar para Jonas que eles são alvo da sua misericórdia. Jonas não tinha um bom conceito de pecaminosidade, né? De graça e de misericórdia. Se nós tivéssemos um bom conceito de pecaminosidade, nós íamos entender que nós somos pecadores e nunca olhar com superioridade aqueles que não são salvos. Segundo, Jonas recebeu uma missão de Deus e tentou fugir dela e fugir de Deus. Mas o Senhor o encontrou e determinou que ele cumprisse a missão fielmente. Você cumpre com fidelidade a missão que Deus lhe propõe? Nós acabamos de eleger a diretoria da igreja aqui e o conselho fiscal. Nós entendemos que são missões que Deus nos deu, a cada um de nós. Será que nós vamos fazer como Jonas? Ou vamos cumprir fielmente aquilo que Deus nos permitiu ser, aquilo para o que Deus nos chamou? Então, você cumpre com fidelidade a missão que Deus lhe propôs? A missão que Deus nos manda realizar tem que ser cumprida por nós, por cada um de nós. Por quê? Porque Deus nos escolheu para essa missão. E se você fugir, Ele vai atrás de você, não é? Porque nós temos que fazer aquilo que Ele determinou. Terceiro, a visão de Jonas foi comprometida por seu nacionalismo exagerado. O que é o nacionalismo exagerado de Jonas? Só Israel é o povo de Deus. E nossa terra, a Palestina, Israel, é abençoada pelo Senhor. Só nós. Será que nós não temos isso de vez em quando no nosso coração? Só nós é que estamos certos, só nós é que somos abençoados, é só para nós que Deus olha, não é? Então, Jonas tinha esta visão,
e também pelo sistema religioso, que ele achava que era o único culto verdadeiro a Deus, que era exclusivo para Israel, que era a obediência à lei de Moisés. Ele achava que isso era exclusivo de Israel. Nossa obra missionária, irmãos, e nosso testemunho pessoal podem sofrer do mesmo mal, nós acharmos que somos exclusivos. Muitas vezes nós determinamos onde, quando e a quem vamos pregar. Nós não pregamos para todas as pessoas. Às vezes nós determinamos onde, quando e a quem vamos pregar. Você já pensou nisso? Quarto, Deus suspendeu sua ação judicial contra Nínive, porque em sua misericórdia ele decidiu poupar cerca de 120 mil pessoas. A população de Nínive era 120 mil pessoas. Deus decidiu poupar essas 120 mil pessoas que não possuíam discernimento do mal. Isto nos leva a pensar que há milhares de pessoas que aguardam a pregação do Evangelho até que a porta da graça seja fechada. O que significa isso? Porta da graça fechada. Será que Deus vai um dia fechar a porta da graça? Ou será que Deus vai manter a porta da graça aberta constantemente para a salvação de todas as pessoas? Não. A porta da graça, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, vai ser fechada. Quando? Nós não sabemos quando. Sabemos apenas que é quando a última pessoa que Deus quer salvar creia em Jesus Cristo. Então a porta da graça será fechada. Mas nós não sabemos quando, não é? Então o nosso dever é pregar o Evangelho. Deus suspendeu sua ação judicial lá contra Nínive para salvar 120 mil pessoas. Nós precisamos pregar até que a porta da graça seja fechada, quando a plenitude dos gentios, segundo o apóstolo Paulo, tiver entrado. Ou seja, quando a plenitude dos gentios, quando todos os gentios que devem ser salvos, crerem no Senhor Jesus Cristo. Então, há uma urgência muito grande na pregação do Evangelho. Urgência na pregação do Evangelho. E cada crente tem que ser um evangelista e anunciar a salvação como manifestação da misericórdia de Deus. Então nós precisamos entender isso. Cada um de nós, um evangelista. Não é o pastor que é evangelista. Não é o diácono que é evangelista. Não é o professor de escola dominical. Não é o membro do conselho fiscal. Não é o tesoureiro. Todos nós somos evangelistas. Precisamos aprender a anunciar o Evangelho e pregar, anunciar a salvação como manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Desculpem aí o atraso, mas nós conseguimos chegar até o final da lição de hoje. Que Deus abençoe a todos. A palavra é passada ao pastor.